Olá, eles que lutem no ar, o seu podcast que é o puro suco do entretenimento. E o meu convidado que tá aqui também é o puro suco do entretenimento, mas daqui a pouco eu apresento, faço um momento LinkedIn, porque temos, João, um momento patrocinador aqui no Eles que Lutem. Coisa chique, maravilha, maravilha. Porque, ó, esta roupa bonita que eu estou trajando é do nosso patrocinador, da Chico Rei. Chico Rei é a patrocinadora aqui do Eles que Lutam. O pessoal da Chico Rei é muito legal porque é design de qualidade, é material sustentável, é preço justo para você que compra e pagamento justo para a mão de obra que faz. Então fica bom para todo mundo. Tem o cupom do Eles que Lutem com 10% de desconto. Você acessa aqui na tela. Tem o QR Code aqui, João? Tem, é só direito. Aqui, ó. Aqui, ó. João já falou que tá mais ou menos aqui. Eles que lutem 10% de desconto, cupom não cumulativo, vocês vão lá e comprem na Chico Rei, que em breve tem Chico Rei pra você. Agora eu vou apresentar o meu convidado. O meu convidado é de garbo e elegância, eu não falo isso sempre, mas ele merece demais, porque é um episódio de colecionador. Mais de 50 anos de serviços prestados ao jornalismo. Ele também é conhecido como Caps Lock humano. Então seja muito bem-vindo ao Eles que Lutem, Márcio Canuto! Um abraço, meu povo! Um abraço, Gabi, meu povo! Tudo bom? Na verdade, eu tenho 62 anos de trabalho. Eu comecei com 16 anos, irmão. Então a minha luta é grande. Eu tenho 6 história décadas? Com 16 anos eu comecei a fazer jornal, depois passei por rádio, depois cheguei na televisão. Teve época que eu fazia rádio, jornal e televisão. E dormia que horas? Esse que era o grande problema. Mas eu sempre fui muito com energia, sabe? Era impressionante, porque eu dormia meia-noite e 1h e acordava para trabalhar às 6 horas da manhã. Então, meu filho uma vez dessa disse, papai, mas você teve pouca participação. E ele tem verdade, eu disse, você também está onde está, porque eu me sacrifiquei daquele jeito para dar condições de conforto para a família, né? Então, era uma luta muito grande, permanente. Negócio de virar 36 horas, muitas vezes. 48 horas também. Isso com até 40, 50 anos quase. Então, o que acontece? O cara vai tocar Atende. Vamos lá. Vamos, Casis, é Meu importante. filho, A notícia... fica pra depois que agora estou com o Gabs, entendeu? Calma. Você já vai deixando o seu like, vai comentando, eu fui delicado, viu? Eu fui delicado porque eu deixei ligado sem querer. Não tem problema, o pessoal vai dando like enquanto você tava ali desligando, mesmo? o pessoal vai deixando cara, like. Meu filho, tamo junto! E aí o seu filho falou, e tem isso, né? Você troca uma coisa pela outra, né? E meu filho, que é o Pedro, hoje é que cuida da minha carreira, né? Que é, vamos dizer, como fosse um agente, como fosse um empresário, é o cara que articula minha agenda, minhas negociações para fazer publicidade, que hoje tenho feito, graças a Deus, muitas campanhas publicitárias, que é uma coisa também que abre caminho para o repórter, que até então a publicidade era fechada para os grandes apresentadores. Sim. Eu sou o grande repórter porque tenho 1,91 m, entendeu? O bicho é grande. E eu fiquei muito vinculado nessa história do entusiasmo da alegria do povo, que é uma coisa que eu amo. Né? Tanto que até o ano passado, eu já com quase 80 anos, eu ainda fazia povão, que é uma coisa meio desafiadora, né? Ninguém gosta disso, tem medo disso. Eu fui para um lugar que a polícia recomendava que nem me aproximasse, eu fui lá e fui bem recebido. Tudo eu acho que é o povo entender a sua filosofia de vida, a sua alegria não é uma coisa fabricada, é uma coisa espontânea, e eu gosto de gente, Álvaro. Do povão. Gosto. Isso que é bom, né? Gosto. É bom, Márcio. Minha vida todinha foi voltada a isso, né? Sempre é voltada para estar junto do povo, para mostrar suas reivindicações, para mostrar seus problemas, para tentar a solução. Isso foi do esporte, isso foi também quando eu fiz o jornalismo comunitário, quando a Globo lançou o jornalismo comunitário, que infelizmente está acabando, né? Porque antigamente o pessoal mostrava o quê? Mostrava o problema, o buraco, o córrego cheio, mas ficava naquilo. E quando veio o jornalismo comunitário da Globo, ela veio com aquela história, você apresenta o problema, conta o problema, porque é que tem aquele problema, junta o povo e vai discutir, brigar com a autoridade para a solução do problema. Mas não era só dizer, eu vou resolver daqui a 20 dias. Não, me dê um prazo. Vai ser dia 14. Dia 14 eu tô lá. Se tiver resolvido, vamos festejar. Se não tiver, o cacete come, né? Exatamente. O fiscal do povo. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Eu falei pro Márcio aqui nos bastidores que a gente se viu algumas semanas atrás. Eu vou falar... Aonde, filho de Deus? Aconteceu o seguinte. Minha namorada falou, vou te preparar uma surpresa. Eu não sabia onde é que era. Entramos no shopping Frei Caneca. Você entra no elevador e a primeira coisa que você fala...
foi: vamos assistir Djavão musical. Isso. Acabou a surpresa. Eu falei, que história maravilhosa. Tem que falar pro Canuto. Então, é uma coisa curiosa, né? No musical. Eu estava no dia que Djavan chegou de Maceió para tentar uma oportunidade. Tava. Eu fui jantar com ele. Ele, Edson Mauro, por coincidência, está lá Regis Cardoso, que era o grande diretor de televisão na época, né? Foi até um momento importante que o Djavan disse: o senhor tem muita dificuldade de temas para a novela? Esse tenho. Ele disse: então acho que o senhor vai ter mais não. Eu dei uma bicuda por baixo do pano. Eu achei da mesa que eu achei que não se entende. Digo, devagar, vamos. Aí fomos para a Rádio Globo, onde o musical comete uma injustiça. Eu acho que para ter narrativa, né? Ao dizer que Adelson Alves disse que tinha 2 minutos para ouvi-lo. Não é verdade. Adelson Alves, que era o grande produtor, e na época, inclusive, era o marido daquele que morreu com Clara Nunes. Clara Nunes, era o marido da Clara Nunes. O cara trabalhou até 2, 3 horas da madrugada, teve paciência para sentar e ouvir um cara que ele nunca tinha visto na vida dele, tocar para ele fazer uma avaliação. Isso foi conduzido pelo Edson Mauro, que era também de Alagoas, era meu amigo, meu irmão, que é hoje um dos maiores narradores esportivos do Brasil e é o titular de esporte da Rádio Globo. Entendeu? Então, o Adelson teve essa paciência, depois disse, o menino tem um jeito de tocar diferente. Peculiar, diferente, né? E as letras, eu perguntei, as letras são de quem? Eles querem são minhas. Então ele ficou impressionado e indicou o diretor da gravadora. Né? E o musical conta uma coisa um pouco diferente. Eu entendo que é para fazer a narrativa, né? Para dizer essa história todinha da dificuldade. E Djavan tocava lá em Maceió no conjunto LSD. Mas não pense que a droga L de luz, som, S de som e D de dimensão. Ué, luz, som e dimensão. Era Djavan. Não era droga, né? Não. Apesar de ter a dimensão. Exato. Não E é. o som. Né, Mas né? não era. Exatamente, do Djavan. Djavan realmente é uma figura única. Podia ter sido um bom meio-campista do CSA. Ele chegou a jogar no Juventude do CSA, foi até contemporâneo do meu irmão, que jogava no Juventude do CSA nessa época, entendeu? E Djavan é uma figura realmente extraordinária, um poeta. Ímpar, né? E autodidata, né, rapaz? Quer dizer, é um cara que tem uma sensibilidade muito grande. Eu fiquei muito feliz com o sucesso dele, porque o Djavan também teve algumas oportunidades muito interessantes. Né? Ele, quando começou, aí ele foi cantar na Number One, que era a grande boate daquela época do Rio de Janeiro, e era boate frequentada por Caetano Veloso, Nara Leão, esse pessoal todinho. Então, tudo isso deu um suporte, e Djavan é o que é merecidamente. É verdade, é um gênio da nossa música, Isso. né? E merece ser celebrado. Então essa é a minha história. Vamos voltar, fazer um recap lá do Canutinho em Maceió. Canutinho, meu filho. Você. Quem era você quando criança? Quais eram os sonhos de Márcio Canuto? A princípio, eu era um maloqueiro da Praça Sinimbu. Naquele tempo que você tinha que se impor, né? A turma de 14 anos não se envolvia com a turma de 16 e 18 anos, né? Não. Cada um respeitava sua faixa etária, senão tomava cascudo. E eu jogava bola no campo da Sinhá, veja só, que ficava atrás da praça, onde tinha briga todo dia. Então o cara tinha que ser, era forjado a defender o seu território. Tinha um batismo. Vê só que coisa maluca quando era na nossa infância, né? Ou adolescência. Tinha um batismo, parece isso, a coisa é inacreditável. Quando chegava um cara novo e passava o bonde saía lá da Praça de Burro, né? O pessoal segurava o cara, tirava a roupa, jogava do bonde, segurava ele por 50, 80 metros, soltava o cara nu, correndo atrás do bonde para recuperar a sua roupa. Pode ser isso hoje. Dava cadeia, né? Mas foi uma turma tão boa, você era forjado nisso, que deu muita gente importante, deu secretário de saúde, deu governador, entendeu? Inclusive o governador é interessante, era o Manuel Gomes de Barro, o popular mano, ele tinha uma casa com grande garagem, então ele fez um ringue na garagem, então todo sábado tinha porrada, entendeu? Era uma coisa que fazia parte, vamos dizer assim, do dia a dia do pessoal. Da cultura. E eu era magro, rapaz, então todo mundo chegava novo, queria brigar comigo porque via que eu era magro. Só que eu entendia um pouquinho de boxe, então eu ganhei muita luta, viu? Mas tive pé de muito ser nocauteado várias vezes. Mas é a luta mesmo. É a luta. Melhor que o Vanderlei Silvio Popó, que
que brigaram depois da luta, é mais ou menos por aí, né? Isso, rapaz. Estragaram um espetáculo maravilhoso. Maravilhoso. Né? Onde não precisava isso, o Popó estava vencendo a luta. E ali nas cabeçadas, o Popó era muito mais lutador naquele embate do que o propriamente o Vanderlei Silva, né? Foi uma pena. Foi uma pena, foi uma pena. Márcio Canuto, eu quero saber que momento o bichinho da comunicação te fisgou. Porque você falou que começou a trabalhar já com 16 anos nisso, né? Rapaz, tudo foi a minha vida é muito acidental. É muito de desafio, um desafio atrás do outro. Vou explicar a você. Eu ganhei uma credencial, porque meu pai tinha sido presidente da federação, um mandato tempão, e eu ia todo dia na federação para ver o que é que tinha de futebol. Como eu estudava no Colégio Anchieta, bem de frente da federação. Então faltava o professor de abacate, eu ia lá para a federação, é o que chama peru de federação, sabia lá para saber tudo, né? A camisa, o jogador, quem foi contratado, quem foi dispensado, como é que está a situação, tudo eu fazia na federação. Um dia a secretária disse, ô Márcio, aqui é uma credencial, a temporada está acabando e o cara não veio buscar. Era um jornal daqui de Diocese. Aí ela me deu a credencial, eu fiquei fascinado, né? Você entrar no jogo de graça, ir pra pista, pra aquela fofoca de pista, arretada, tudo que eu sonhava na minha vida, né? Então fui, cheguei na porta, o porteiro, que dava o dobro de mim, eu falei, disse assim, ô menino, tu é mesmo cronista? Eu digo, o senhor tá vendo, não é minha credencial, mas isso me fez muito mal. Por quê? Porque eu não era cronista, né? Eu estava pegando ali uma carona arretada. Mas aí o que aconteceu? Isso me acendeu. Eu voltei, fui na esquina, comprei um caderno e comprei uma caneta, peguei os detalhes do jogo e na segunda-feira levei uma resenha do jogo, uma matériazinha sobre o jogo. E foi publicado. Quando isso sai, então o olho acende, né? Porra, era isso. Eu lia muito jornal, acompanhava todas as resenhas. É isso que eu quero. Resultado. Com um mês e pouco, eu fui chamado pelo Diário de Alagoas, que era um jornal bem maior. Aí eu já fui pro Jornal de Alagoas, onde eu me lembro de momentos ridículos, assim, que eu batia a máquina, pá, cartando milho, que a gente chama, pá, pá. Aí tinha um cara, um veterano, chegou e disse, gente, traz aí um balde d'água que a máquina do Canuto tá pegando fogo. Mas sacanagem, bullying, né? Aí eu comecei a me esforçar mais. Mas vê como é que é a vida. Eu era tão dedicado, eu era tão atento ao que estava acontecendo, que eu, com 1 ano e pouco, eu era chefe dele. Ele era o cara veterano, eu era já chefe. E você não devolveu o bullying? Não é a minha casa. Eu não gosto de estar escondendo sapato, tirando nada. Isso eu não gosto disso. Porque vai dar irritação, daí é desnecessário. Aquela graça que tem, né? O cara tá preocupado perto do... Não, então eu não fiz isso. Mas aí depois eu, com 18 anos, passei a ser editor geral de um jornal pequeno, um jornal de hoje. Depois eu fui para o Jornal de Alagoas, que era um jornal maior, onde eu comecei a ganhar prêmios, né? Como eu comecei a ganhar prêmio, comecei a me destacar dessa história. As rádios eram feitas todas com resenhas escritas. Então, eram 2 locutores, aquele tiroteio da pedra. Aí o outro, aí eu disse, rapaz, isso aqui não pode acontecer. 30 minutos dessa gritaria, eu não posso falar de gritaria, porque eu falo gritaria. Eu sou caps lock humano, justificadamente, porque eu falo alto. É verdade. Eu e minha família toda, somos 9. Né? Então, o que acontece? Eu digo, tem que ter aqui uma entrevista no meio, né? Um tipo de destaque do dia, foi destaque do dia, que é com o principal personagem. Mas quem vai fazer? O rádio era muito bico, os locutores eram só locutores, então não tinha ninguém, fui eu fazer. Né? Fui eu fazer, aí eu comecei de um estilo que era mais profissional, já era profissional naquela época. De que forma? Eu não fazia puxar saco de diretor, eu já denunciava, eu já criticava, já mostrava as coisas, e para isso eu tentava me inteirar o máximo possível. Eu sabia o jogador que tinha ido pra zona, eu sabia o jogador que tinha tomado cachaça, eu sabia o cara que sacaneou na concentração, se teve corromida, se não teve, como é que era, então contava, e os caras não gostavam, não estavam habituados a isso. Foi meio impactante esse aspecto de você chegar com um cara profissional, né? Ou com ideia, mentalidade profissional, né? Sim. Aí o que aconteceu? Eu tive muitos problemas. Daí, mas no fim deu certo. Aliás, tem uma estreia minha que é fantástica. Como no fim deu certo esse tipo de entrevista, o pessoal então me colocou para fazer campo, repórter de campo. E era o seguinte, todo mundo naquela época tinha a voz muito bonita, o que nunca foi meu forte, né? Nem a voz, nem a dicção, né? Não vou mentir, né? Aí o que acontece? Eu fui estrear num jogo em Arapiracas, CSA e Asa. Só que o seguinte, os caras botaram o praticado, aquele palanquezinho em cima, né? O povo do interior, pelo menos naquela época, achava que quem era da capital era contra o time do interior, né? Uhum. Nego, velho. E a gente naquela época não tinha linha telefônica, você fazia tipo... fosse rádio amador, chamava SSB, né?
E eu estou então em cima para estrear, e estreando, e o povo balançando, querendo derrubar a gente do palanque. É complicado? Vou aumentar ainda mais. Quando isso, com o sistema de transmissão que era, meu microfone dava choque. Esse choque pequeno de pilha, tipo de 6 volts, 12 volts, mais ou menos assim, né? Bom, eu passei o jogo todinho para ser derrubado, tomando choque. Eu acho que eu fiquei elétrico a partir daquele momento. É a partir disso. Eu não sei se eu estou em 110 ou 220 volts, entendeu? Na volta, a gente ia de Rural Williams. Na volta, a Rural quebrou e a gente dormiu num estábulo. E aí não tinha dinheiro nem para o café direito, né? Fomos comer caldo de cana com pão doce, que é para inchar, né? Era para você ter desistido. Estamos nós voltando quando o pessoal da rádio vinha para saber o que aconteceu, porque não tinha telefone, não tinha nada, a gente no meio de um ato, né? Aí tem outra cena histórica. Aí quando o pessoal que vinha da capital para socorrer a gente nos encontrou, o diretor da rádio era um padre Humberto, entendeu? O padre Humberto é um padre modernista e tal. Quando ele não viu, simplesmente ele sacou o revólver e atirou para comemorar. Já pensasse, era para você desistir. Ou então, pelo contrário, eu ganhei entusiasmo. Digo, se a história é essa, eu vou ficar fazendo isso. Aí depois eu fui para a rádio, fui depois para a Gazeta de Alagoas, aí eu fui editor de esporte, depois fui editor geral, né? Na sequência, como eu era diretor de esporte da rádio, diretor de esporte, na época já era editor geral da Gazeta, né? Eu vi a televisão, eu fui um dos primeiros contratados, quer dizer, quando a Gazeta, TV Gazeta entrou no ar, lá estava eu. Você estava, que é a TV do Collor, né? Exatamente. Você tinha relação com eles ali? Não, é interessante o seguinte, a relação profissional com a família foi excelente. Claro. Eles me deram oportunidades, eles acreditaram no meu potencial. Tem até um episódio bom, um curioso também. O Fernando Collor, na época, era o diretor do CSA. E o diretor de esporte, que estava antes, criticou o CSA. Aqueles caras que ficam ao redor, buzinando, né? Fernando, como é que você deixa o cara falar mal do seu time, o time que você é presidente na sua rádio e tal? E demitiram o pobre do Valdemir Rodrigues, uma figura maravilhosa e um profissional muito competente. Foi quando eles me chamaram para eu assumir a direção de esporte do jornal e a direção de esporte da rádio. Sou eu, uma semana mais ou menos lá, metendo pau no CSA. Pô, na rádio do Fernando. O que acontece? Aí sobe o contínuo dele, o cara que é de confiança dele, disse, o Márcio, o Fernando mandou dizer que você deixasse o que estivesse fazendo e descesse para conversar com ele. Eu já fui me despedindo, né? Pô, tô metendo o pau do cara, o cara manda buscar. Gente, eu acho que foi pouco tempo, mas foi legal, né? Quando eu desço, aí o Fernando, senta aí. Eu disse, pronto, estou preparado. Ele disse, eu resolvi nesse momento mudar toda a estrutura aqui do jornal. Então, uma estrutura já de 40 anos, todo dia, eu quero fazer uma mudança, quero fazer uma revolução aqui dentro. E eu com isso, Fernandes. É você que vai fazer. Eu digo, rapaz, você pensou o que está fazendo. Pensei e é você. Eu digo, vamos fazer o seguinte, 30 dias, para saber se eu gosto e para saber se você gosta. Né? Agora, fala se você quer. E você quer uma coisa, disse agora. Agora é fechamento do jornal, rapaz. Já 8 horas, 7h30, 8 horas. Eu digo, então vai lá e me anuncia. Eu vou chegar, sou eu. Aí ele foi lá, anunciou. Eu era para passar um mês, passei 12 anos. E saí porque já não dava mais. Eu já estava assim, trabalhando. E eu, nessa altura também, eu passei a ser correspondente do Jornal da Tarde. Quem não conhece, o Jornal da Tarde foi um jornal que revolucionou a imprensa brasileira, feito aqui em São Paulo. Era o vespertino do Estadão. Só tinha fera. E era um jornal que criou o novo jornalismo, quer dizer, o jornalismo que você apresentava a notícia, mas com um pouco de literatura, né? Era um estilo diferente, né? Então, eu fui, e foi outra escola maravilhosa, porque aí eu aprendi o novo jornalismo, já acompanhava, já lia, mas não tinha praticado, nem tinha tido, vamos dizer, uma experiência, e gente que me orientasse. Então foi o Jornal da Tarde. Então você vê que minha vida chega aí, depois chega a televisão. Consequência de quê? Da experiência do jornal, da do rádio e da televisão, porque, na verdade, é isso, né? O jornal lhe ensina a apurar e escrever, né, ter texto, a rádio ensina você o improviso, né? E a televisão é a soma de tudo isso, né? Exatamente. A gente falou do Collor, né? Dessa ligação profissional, ele acreditou em você. Mesmo você sendo esse cara carismático, nunca tentaram te chamar pra política. Vem ser senador, vem ser deputado, ou não? Essa história também é muito interessante. Você, Gabriel, tu sabe, ou você sabe, ou você adivinha. O que acontece? Um dia eu estou fechando o jornal, 5 horas da tarde,
em Maceió, recebo uma ligação do Paulo Giovanni. Paulo Giovanni foi um dos grandes comunicadores do Brasil e dono da 5ª agência de publicidade do mundo, né? Era uma agência incorporada aos americanos. Aí ele disse, Márcio Canuto, eu tô aqui em Maceió, vem cá, ver que eu tenho uma história para conversar com você. Aí eu fui. Ele tá lá no bar do Maceió Marotel. Aí eu disse, Paulo Giovanni, dia de boa. Ele disse, senta aí. Rapaz, eu tô diante do deputado federal mais votado de Alagoas. Eu digo, cadê ele? É você. Eu digo, como eu? Você não sou nem candidato. Meu amigo, fizemos uma pesquisa. É impressionante quando a gente fala assim, você votaria em Fernando? Se chama pesquisa estimulada, né? Ele fez geral, depois ele fez. Todo mundo disse que vota em você, Canuto. Márcio, ele chama. Só um cara disse que não votava. Fulano de tal, engenheiro do DENIT. Ele disse que não votar em você para coisa parlamentar, que você tem que ser um executivo. Ou seja, o cara queria a falência de Maceió. E aí eu caí fora, claro. Porque aí começou a jogar telefonema, querendo fazer parceria, dobradinha, por exemplo, eu pago a tua campanha e você me apoia para isso. Eu saí de Maceió, porque já era no final do prazo de filiação partidária, né? Caí fora. Outra vez teve para ser secretário de esporte 2 vezes, né? Outra vez foi o quê? De secretário de comunicação. Eu nunca quis envolvimento com isso, exatamente para ter liberdade e independência. Agora também nunca criei problema por causa disso. Olha que eu era duro, viu? Hora que eu era caceteiro, viu? Era. Mas nunca tive, nem tenho mágoa de ninguém. Vou fazer 80 anos agora, não tenho mágoa de ninguém. Não tenho, que eu saiba, um inimigo. O inimigo pode ter comigo, mas eu não tenho. Eu acho muito bom que você tem uma forma muito positiva de olhar para a vida, para os acontecimentos. Você não vai trazendo coisas assim. Eu fui vendo algumas entrevistas. Não tem nada de falando mal de alguém. Claro, críticas acontecem a todo momento, mas isso é maravilhoso. Eu queria falar um pouco. Você falou sobre o esporte. Você foi um cara que começou ali no esporte, ali atrás. Muitos dos grandes comunicadores também começaram no esporte. Marcelo Rezende, Datena... Joelmir Betti. Eu vi aqui a entrevista do Mauro Betti, sensacional. Sensacional. Joelmir era ídolo de todo mundo, né? E começou no esporte, quase todo. Armando Nogueira foi do esporte. Quer dizer, esse pessoal todo, o esporte é que é difícil. Você fazer esporte, você tem facilidade de fazer outras coisas. E tá com um termo mais popular, mais junto do povo, né? E é difícil o cara da economia fazer esporte. Agora, do esporte fazer economia, com pouco tempo ele pega a linguagem e vai em frente. Então é isso, é porque é difícil, é algo que mexe também com o povão, com a emoção e com a informação também, né? E você, Márcio, eu fui atrás de uma história que você foi uma das pessoas que foi o melhor marcador de Pelé. Porque você tava onde o Pelé tava, até o Pelé se enfesou com você. É verdade essa história? Rapaz, essa história é muito curiosa. Primeiro, destacar que eu não conheço nenhum exemplo de humildade na humanidade quanto o Pelé. Vou explicar, vou fazer um pouco de trajetória, certo? Eu era menino, para ter 18 anos, um gravador de 3ª categoria, entendeu? Em Maceió. Chega o Santos para jogar contra o CRB em 1965. Naquela época, as viagens aéreas eram muito interrompidas, como é que chama? Escala, era muita escala. Um avião não podia ver um campo de futebol que queria ter risada, é isso? Então você chegava de São Paulo e Maceió, chegava cansado, né? Eis que quando o Santos desce, estou eu. E peço ao Pelé uma entrevista. O cara, eu estou falando diante do rei de futebol, 1965, né? O cara no absoluto. Auge. Aí ele bota a mala e volta para falar comigo 1 hora, nego. E outra história. Depois, por exemplo, eu cobri as eliminatórias de 69, né? Terminava o treino, ele dava entrevista, conversava, normalmente, não tem problema. Mas a história do Pelé é muito curiosa. Que é o seguinte, o governador dela, eu tinha o estádio, grande estádio lá, e o governador de Alagoas botou o nome do estádio Rei Pelé e contratou o Santos com Pelé para fazer a inauguração. Então está chegando o Pelé para inaugurar o seu estádio, né? Então o Pelé, quando desce do avião, lá estou eu embaixo, entrevistando o Pelé, né? Ele vai fazer o carro aberto, eu vou acompanhando. Ele chega no hotel, eu entrevisto. Aí ele vai fazer a inauguração de um banco que ele era garoto de propaganda. Lá estava eu, né? Aí... No outro dia, ele inauguração do estádio. Quando ele chegou no estádio, lá estava. Aí ele entrou em campo. Eu fui junto com ele, né? Aí ele tinha que sair do jogo, que era para ir, acho que é para participar do Fantástico, né? Então, de avião esperando ele tudinho. Aí ele saiu um pouquinho antes do jogo. Quando ele chegou no vestiário, lá estava eu. Aí ele disse, ô menino,
Tu tem ainda alguma pergunta para me fazer? Eu estou diante de Pelé. Eu vou deixar passar uma oportunidade? Pronto. Assim, mas aí ele disse que eu fui. Que aí ele disse não. Os caras começaram a dizer que eu fui um maior marcador implacável. É, implacável. Colado, entendeu? Marcação individual. Individual, né? Na pressão. Que história maravilhosa, né? História, ainda mais na juventude. Márcio Canuto. A gente ainda tem muito assunto para falar, mas é o momento da publi gratuita. O que é a publi gratuita no Pequeno Eles que Lutem? Você olha na sua câmera da verdade, pede pro pessoal deixar like, porque com a sua emoção... Mas me diga uma coisa, um cara desse, simpático, animado, tudinho, merece no mínimo uma like, um prestígio, uma forma de entender que ele merece muito mais. E que há... Chico Rei? Chico Rei, o nome já está dizendo rei, majestade, na confecção das camisas, das camisetas e outras E cositas acessórios, mais. exatamente. Esse é o Márcio Canuto. Márcio Canuto, vamos falar da sua vinda para São Paulo, porque assim, realmente é um marco na sua vida. E eu acho, sem puxar saco, é um marco no jornalismo brasileiro. Você acha? Eu acho que é um marco. Porque assim, a gente vai ver muitos jornalistas, né? Sérios, e cada um tem seu estilo. Mas alguém que banque o seu próprio estilo por anos e anos, como você bancou, de forma autêntica, isso é revolucionário. Você tem essa dimensão que você revolucionou, é a linguagem do jornalismo? Não tenho, não tenho. E tem algumas coisas que eu estou começando a entender agora que eu estou parando, tá entendendo? Que eu não tinha noção de que poderia representar, né? Por exemplo, eu acho que eu devo muito a Maceió o fato de eu ter começado lá. Por quê? Lá eu tinha que me virar. E a história também é outro desafio. Eu era o diretor de esporte de mim mesmo, entendeu? Na TV Gazeta, porque eu fazia só... eu preenchia o tempo entre a novela que chegava gravada e o Jornal Nacional, que era o vivo. Então, às vezes, eu ia pro ar com 5 minutos, às vezes com 15, quer dizer, eu vou falar hoje 2 minutos, eu falava 15. Aí você vê que é o somatório exatamente do jornal com o rádio, né? Do improviso. E você começar, quer dizer, você vai falar 5 minutos, com 50 segundos ele mandava fechar. E você tinha que arranjar um gancho para encerrar, para não ficar a notícia no meio do caminho, né? Aí o que ocorre? Um dia ia ter jogo Brasil e Irlanda. Normalmente, nesses eventos, a Globo mandava o pessoal dela, porque não prestigiava muito essa parte das afiliadas, né? Aí o cara ligou e disse, olha, não vai ninguém, vai ter que ser gente daí. Não tinha ninguém, Gabs, não tinha ninguém. É tá a história do rádio. Não tem ninguém, é tu mesmo, pô. Aí eu fui do meu jeito. Nunca ninguém tinha me ensinado a pegar no microfone, nada na televisão. Mas aí eu era sempre atento. Uhum. Eu acompanhava, eu via como é que o senhor fazia a matéria tudinho. Aí eu fiz do meu jeito. E eu tinha um texto que eu era muito bom de legenda, de fotografia, né? Eu não botava assim só, Gabs, não sei o quê, no estúdio. Não. Eu criava uma coisa relacionada àquela imagem que estava sendo estampada. E eu usei isso. Por exemplo, tinha um cara pintando a trave. Eu dizia, a seleção aqui pode pintar o 7. Era o cara pintando, né? Tinha um negócio de oxigênio, aquele serviço de oxigênio, tipo, aqui a seleção pode jogar com todo o gás. Está sendo inaugurado o sistema de oxigênio. Essas coisas. E rolei no campo. Foi um bocado de coisa. Resultado. Aí você tem a ideia, a produção, a gravação, a direção e a edição. Você faz tudo. Né? Aí o que ocorre? Aí eu mando pro Rio sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança, né? Porra, isso tá doido. Resultado. Essa matéria vai e encerra a primeira matéria da minha vida, feita na raça, encerra o Globo Esporte Nacional. E a façanha maior ainda, que eu acho quase inédita, ele foi reproduzido do jeito que entrou no Globo Esporte, no Jornal Nacional. Quer dizer, eu estreiei no Globo Esporte e no Jornal Nacional. Quer dizer, era uma coisa de... ou aceito, ou joga fora esse negócio. Esse cara é louco, ou é diferente, não é isso? Então, por isso, porque se eu chegasse aqui no Rio, em São Paulo, eu não teria nenhuma oportunidade. Eu era grandão, careca, bigodudo, rouco que só um peste, tá entendendo? Quer dizer, era muito difícil. Então, Maceió me abriu as portas. A partir daí, eu tinha praticamente que fazer uma matéria nacional por semana. Agora você imagina você fazer isso no jornal, em Alagoas, eu tinha CCA e CRB, agora tem o ASA, CCA e CRB. Meu amigo, era um dia CCA e CRB, o outro CRB e CCA, tá entendendo? Era uma loucura. E era um exercício de criatividade, né? Porque você tem que tornar uma coisa interessante para não ser uma coisa do dia a dia. E daí foi o seguinte, foi acontecendo. Aí aconteceu também de eu fazer algumas matérias para o Fantástico, e a Maurício Soares, esse que hoje é o diretor-geral da Globo, eu devo muito a ele, sou muito grato a ele, né? Porque é o seguinte,
Ele, quando assumiu o executivo daquele programa da Lilian Vitfib, Jornal da Globo, ele achava que ele era um cara, que é craque, gênio. Aí ele entendeu o seguinte, que era muito economês para aquela hora da madrugada, né? Então ele criou um quadro chamado Noites Quentes. Ou seja, uma coisa engraçada, curiosa que estava acontecendo no Brasil naquela hora. Ou seja, na hora da meia-noite, 1h. E eu fiz uns 2, 3, ele adorou. E me dava uma corda retada. Pô, maravilhoso. Eu fiz ao vivo do forró, fiz umas coisas assim. Então, o que ocorre? Aí eu assumi a direção de jornalismo da TV Gazeta, né, também. Uma crise lá, eu entendi que era afiliada da Globo. Um dia, eu participei de muitas reuniões, né? Aí, como diretor, participei da reunião geral, né? Uma vez dessa, aí o Schreider liga para Maceió. Schreider todo poderoso. Schreider, na época, ele era o segundo do Evandro, entendeu? E aí, em nome do Evandro, disse, olha, Márcio, o Evandro disse que você... O que é que você acha de sair de Maceió? Olha, meu amigo, eu tinha 30 anos de empresa, a vida consolidada, casa, tudo com os filhos, tudinho, né? E o que acontece? 30 anos de empresa, chefe, quer dizer, diretor na época do jornalismo da Globo, em Alagoas, né? Eu digo, rapaz, aí veio aquela resposta assim, olha, nessa altura do campeonato eu aceito todas as possibilidades. Isso é uma forma de dizer, nem sim, nem não, né? Aí, uma semana depois, ele levou o Evandro. O Evandro não admitia, era conhecido isso, não admitia o não. Não, ele pensava e era... Aí ele disse, como é que é? Está preparando a mudança? Eu disse, para onde, Evandro? Ele disse, você vai ver na hora certa. Aí ficou essa história. Toda vez que eu me encontrava, ele tirava esse negócio. Prepare, vai sair. Da última vez em Salvador, onde é um encontro internacional de jornalismo, ele pegou no meu cotovelo e disse, está preparando a mudança? Eu digo, para onde, Evandro? Tu fica nessa pressão, eu não sei. O Amaury percebeu minha inquietação, né? Aí chamou. Márcio, a história é a seguinte, nós estamos preparando um plano para mudar a linguagem da TV Globo em São Paulo. Em São Paulo como projeto, vamos dizer, piloto, originário de outras possibilidades. E eu... ele está fazendo isso, ele está definindo, porque se trata da contratação de 40 pessoas. Então, um orçamento muito pesado. Então, estão avaliando até o custo disso. E eu criei um quadro chamado Fiscal do Povo. E eu estou aqui ouvindo, né? Fiscal do Povo. O que é o Fiscal do Povo? É um cara que não vai mostrar só o problema. Ele vai contar a história do problema. Porque cada buraco desse tem uma história, né? Um carro quebrou, o outro bateu e subiu na calçada, a jante partiu, quase mata a mulher do lado. Tem várias histórias sobre isso, né? E eu falei dessa história, que é isso, o cara que vai mostrar para contar a história, levar o povo e brigar com a autoridade. Brigar não, fazer com que a autoridade tenha sensibilidade para resolver o problema. E ele não vai dizer, vou resolver. Ele vai dizer o dia que vai resolver. E nesse dia nós vamos estar lá. Se ele resolver, festa. Se não tiver, vamos cobrar, vai ser feio, vamos envenenar o problema. Bom, tá ótimo. Aí eu mostrei isso, o pessoal ficou entusiasmado. Aí o Erlange, que era o outro do jornalismo, disse, e quem é que vai fazer isso? Aí eu disse, eu não sei. Ele disse, já pensou do Márcio Canuto? Aí ele disse, porra, é um bom nome. Aí mostrou pro Evandro. Quando ele mostrou pro Evandro, contou a mesma história, ele disse, rapaz, e quem vai fazer isso? Eu, Maurício, tô pensando. Ele disse, rapaz, o Márcio Canuto era um bom nome. Eu disse, na verdade, eu criei esse quadro pensando em tirar o Márcio Canuto de Maceió e ele ia fazer isso. É uma coisa doida, né? Bom, aí eu falei, eu digo, meu nego, vou jogar fora 30 anos, estou com 53, casa montada, vida estabilizada, como é que é isso? Aí eu disse, Amaury, quem é que vai dirigir esse projeto? Ele disse, sou eu. Se é você, eu vou. Se é você, eu vou. Vamos nessa. E foi uma bênção, porque eu em Maceió já tinha cumprido todas as etapas que o profissional podia passar, né? Então, veio esse desafio. Vim para São Paulo, que eu tenho medo de São Paulo arretado. Um dia, eu vim aqui e voltava correndo com esse movimento. Mas sabe que é uma coisa? Aí, bom, eu vim, né? Vim, deu certo. Eu amo hoje Alagoas, minha terra, o meu povo querido, mas eu hoje também devo uma gratidão e o amor também a São Paulo, entendeu? São Paulo me abraçou, porque é nordestino, não. Pelo contrário, aqui eu fui muito bem e não mudei meu jeito. Foi uma coisa também que eu devo à Globo. Quando eu fui contratado com esse jeitão tudinho, eles botaram na fonoaudióloga, Fonoaudióloga, né, dona, e disse, olha,
vamos dar uma melhorada na dicção dele, mas não muda o jeito dele. Não muda o jeito dele. Nunca pediram pra você mudar? Porque a Globo tem aquele padrão de qualidade. Ninguém chegou... O Canuto... E também tem os repórteres, né? Muitas vezes o repórter acaba vendo o Nordeste, perde o sotaque. Nunca pediram pra você perder o sotaque porque você tá em São Paulo. Nunca pediram pra eu mudar nada. Nada. Eu sempre fui eu mesmo. Aí o cara, aí muita gente ia fazer entrevista, ia fazer palestra, os repórteres da Globo, né? E o pessoal perguntava, vem cá, mas o Canuto é daquele jeito, é muito pior fora do ar. Porque meu jeito, não é meu jeito, é o jeito da minha família toda. Eu tenho 9 irmãos. Pô, todos eles assim, falam alto, é uma confusão, uma retada. Mas o Fiscal do Povo, eu até fiz aqui uma pesquisa rápida do Fiscal do Povo, que é um quadro que marcou o SPTV, né? Na época era SPTV, agora é SP1, SP2, né? Mas tem coisas inacreditáveis aqui. Por exemplo, você comemorou o aniversário de 10 anos de um buraco de rua. Isso é maravilhoso. Rapaz, e o pior mesmo foi o impacto disso. O que eu tenho que memorar é o impacto disso, porque ligaram lá em acho que em Guaianazes, né? Eu fui para lugares que prefeito nenhum nunca foi, né? Exatamente, e é incrível como a autoridade às vezes não tem a sensibilidade para problemas que são pequenos para ele, mas que são gigantescos para quem mora naquela região. Então o que aconteceu é o seguinte, surgiu a história de que tinha um buraco que estava 10 anos. Aí eu disse, vamos lá, né? Vamos fazer o buraco. Cheguei lá, o buraco era realmente enorme. Interrompi a rua, pai de cima ou pai de baixo. O que fiz eu? Botei o povo dentro do buraco. Eu dentro do buraco. Ninguém nunca viu o cara bota o buraco, mas dentro do buraco eu tava lá. E o pessoal tinha feito um bolo para comemorar os 10 anos que o buraco existia. Aí cantamos o parabéns. E o prefeito estava ao vivo. Rapaz, eu acho que quando ele viu aquilo, ele ficou desesperado, porque aquilo era realmente uma demonstração de abandono, né? E ele prometeu terminar o buraco, resolver aquele problema em 10 dias. 10 dias, volto eu para a rua, de smoking, porque se tratava de uma solenidade, né? Aí o pessoal terminou a obra. Em 10 dias ele resolveu. E o povo foi comemorar com um bolo imenso. E essa história é muito curiosa. Eu acho tão legal, rapaz. Eu tenho tanta gratidão para as pessoas. Porque aí o negócio acende o bolo, as velas do bolo, e começa a cantar parabéns. Eu estou pensando que parabéns pelo final da solução do problema resolvido, né? E pelo presidente, o prefeito estava lá, né? Mas não, o parabéns era para mim, que era dia 9 de abril. Eu não estava lembrado, estava tão empolgado que não estava lembrado que era meu aniversário. Não acredito. Foi excelente. Aí o prefeito depois prometeu, resolveu todos os buracos de São Paulo, que realmente parecia um queijo suíço, resolveu em 100 dias. Né? Foi uma campanha grande. Com 95 dias, eu estava na França fazendo a Copa do Mundo e procurando o buraco. Aí eu fazia, prefeito, eu estou aqui debaixo da Torre Eiffel, símbolo da grande ponto turístico da França, mas não estou esquecido não, hein? Daqui a 5 dias, a cidade não tem que ter buraco, né? No dia que fez 100 dias, eu saí procurando buraco. Buraco em Paris, e nada, debaixo dos carros, nada. Tinha um que os caras taparam em 2 horas, quer dizer, o que aqui levava anos, os caras tapavam 24 horas, entendeu? Então, tudo isso fez o Fiscal do Povo e foi uma coisa que me deu uma alegria. Era complicado, porque no começo, você quer queira, quer não, você incorpora o problema dos outros, né? Então, quando eu cheguei logo para os primeiros problemas, eu praticamente não dormia. Preocupado, como é que resolver, como é que esse pessoal, o pessoal acreditou em você, você tem que resolver. Depois eu fui me acertando, entendendo, né? Entendendo, e sou muito feliz porque eu acho que foi uma obra não só profissional, foi uma obra cristã. Porque a gente terminou ajudando a vida de muitas pessoas. Eu conto sempre isso como resultado de uma pesquisa que a Globo fez em 3 anos, dos 21 que eu fiz o Fiscal do Povo, em 3 anos ela tinha melhorado de forma direta ou indireta a vida de 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes é o dobro do meu estado, de Alagoas, tá entendendo? Então, são coisas assim que marcam, que você depois faz uma retrospectiva da tua vida e diz assim, valeu a pena. É cidadania, né? Por isso que temos agora, atenção, Fiscal do Povo 2025 para você ver se vale ou não vale. Eu trouxe pautas para você ver se vale ou não vale fazer um Fiscal do Povo. Cardápio de QR Code, sabe? Que você tem que...
E aí, vale um fiscal do povo? Porque isso é chato pra caramba, Meu né? amigo, eu sou a favor do analógico. Queremos Pô, que o cara tem o negócio lá no QR Code, mas que tem o analógico, né? Tem o que você lê. Então merece? É? Merece fiscal? Merece. Merece. Isso. Merece pra contar história. Agora tem que ter história pra contar. Alguém que foi lá, se aborreceu. Isso. Alguém que foi lá que acha que isso é incômodo. Aí, porque, na verdade, o fiscal do povo era um retrato da reivindicação popular, né? Exatamente. Temos outras pautas aqui, ó. Propaganda no streaming, na Netflix, que eu já pago e tenho que ver propaganda. Merece um fiscal do povo? Merece o fiscal do povo, um fiscal cibernético, né? Aí já não é do povo, já é um cibernético, entendeu? Outro, banheiro de shopping que não tem papel, mas tem aquele negócio que você bota a mão e não seca a mão. Merece fiscal do povo? Merece fiscal. Não, são histórias assim, do dia a dia das pessoas, que isso contado com a forma que o pessoal passa e que está insatisfeito, merece sim, claro. Merece. Então, tá bom, né? Cuscuz paulista. Cuscuz paulista. Merece fiscal do povo? Eu gosto do cuscuz original, meu filho. Se possível, na manteiga e com um ovo frito em cima para fazer aquela meleira e fazer a colagem dos grãos de milho, tá entendendo? É isso, Márcio Canuto. Vamos agora passar para alguns momentos épicos da sua carreira. Porque você inventou meme antes de ter meme na internet. Por exemplo, você fala isso em todo podcast, mas vai ter que falar aqui também. O show da Madonna. O show da Madonna foi um momento que hoje eu estaria demitido sumariamente. Né? Imagina. O pessoal, pra você entender, é o seguinte. Era um público, uma pequena multidão, postada em frente ao hotel onde estava a Madonna. Né? E ali aquela expectativa da Madonna aparecer, mas são fãs fanáticos, né? Gente que vem de todo canto do país. Nesse caso, era um rapaz que tinha vindo, não era um rapaz qualquer, o cara era um contador formado, quer dizer, um cara que tinha educação e tudo mais. E estava lá esperando. Isso era 2008, época do crash, ou seja, a crise mundial da economia, quem perdia emprego não tinha chance de recuperar, e o cara era tão fanático de Madonna que veio de Fortaleza para cá. E aí eu digo assim, porque o patrão colocou ele em dificuldade, um desafio. Você, ou o show da Madonna, ou você fica com o emprego. Aí eu digo, e você? Ele disse, eu vim pro show da Madonna. Eu digo, e o emprego? Quer dizer, como é que vai ser a sua perspectiva? O emprego que se foda. Quando se foda, eu não estava acostumado. Então tem uma reação nordestina. Sentei a mão no rapaz. Ainda bem que o anjo da guarda pegou no meio. Isso ao vivo, rapaz. Pegou no meio da mão e ela foi mais suave. Porque se fosse com a força que eu tinha disparado, ele tinha tido problema. Ele bateu no coqueiro, voltou e eu vou resolver o problema na hora. Já pensou? Meu amigo, o que é isso? Você tá impossível, papapá. Depois ele me confessou que ficou nervoso. E na brincadeira não, a gente fala isso, você chega no cara com a câmera, uma luz ligada, um microfone, um repórter, é uma coisa que intimida, meu, né? Aí, então, com um final feliz. Final feliz porque há bem pouco eu recebi, um ano e meio, bem pouco, já há um certo tempo, uma mensagem dele, dizendo que ainda hoje era conhecido no Ceará pelo tapa que eu tinha dado nele. Olha que maravilha. Olha que, um tapa bem dado é sempre um tapa bem dado, Márcio Canuto. Aquele sentido também é o seguinte, eu não tinha essa intenção de agredir, né? Eu tive uma reação. Você ficou desarmado ali, né? E aquela coisa, rapaz, aquilo foi automático, não foi pensado, não, foi automático. E eis que o hotel era de frente da Globo. Eu atravesso. Primeiro é o seguinte, quando eu dou o tapa e tudinho, eu não tô sabendo o que está acontecendo mais na minha vida, né? Meu cérebro dividido. Tá empregado, não tá empregado. O que é que o povo tá julgando disso, né? Aí sorte minha é que eu tinha conversado com os seguranças antes. Então tem alguns detalhes vamos dizer, da parte íntima da Madonna ali no hotel. Inclusive, uma coisa que me causou muita admiração é que esse pessoal artista, a gente pensa que é só chegar ali no palco e canta, que já é desgastante. O show deve ter terminado 1h da manhã, que ela deve ter dormido umas 2h30, porque para baixar a adrenalina, fazer um lanche e tal, né? Era às 11 horas, estava num setor do hotel com os aparelhos ligados para dar o clima, quer dizer, o clima do show, da hora do show, era fazendo exercício para voltar ao palco à noite. Quer dizer, é uma vida também de muito sacrifício, né? Mas aí, eis que estou atravessando. Aí, no final, o pessoal foi lá, aí eu falei, aconteceu a história dessa.
Aí eu tô aqui na expectativa, eu digo, rapaz, aquele minuto que alguém fale e diga alguma coisa, né? Aí o cara diz, Canuto, você vai encerrar com 4 minutos. Eu digo, eita, pô, até lá eu tô empregado, né? Mais 4 minutos. 4 minutos também ao vivo da brincadeira, né? E ali é só aquela história. Aí eu atravesso isso, eu atravesso, a Globo ficava do outro lado da rua e eu vou na expectativa. O que é que aconteceu? Meu Deus. Aí eu entro, quando eu abro a redação, já olho pra direção, né? Na hora. Pô, quando eu entrei na redação, o pessoal levantou e bateu palma. É isso mesmo, Canuto, aquele filho da mãe, não sei o que. Digo, pô, e a direção não falou nada, entendeu? Porque sabia o seguinte, que eu não faço isso por maldade, eu faço isso por necessidade, ou uma forma involuntária. Espontânea. Isso eu acho que as pessoas perceberam. Eu tenho outro meme aqui que é maravilhoso. O que você achou? Que cachorro? Que cachorro? Que eu não sou cachorro? Gabs, esse é talvez o meme recordista mundial, quase. Porque naquela época pré-rede social, que foi o que tem uns 10 anos, um pouco mais difícil, mais do que isso, uns 13 anos, 14, teve 14 milhões de visualizações. É uma coisa inacreditável, né? Porque o Matheus era realmente incrível. E agora, pra você ter ideia, tem uma nova versão. Com essa inteligência artificial, botaram a mesma cena comigo e o Matheus falando em inglês. Pô, a minha voz é a voz do Matheus em inglês. Em inglês eu falo, tá entendendo a história? Postar lá, quer dizer, é uma coisa impressionante. Agora é mundial. É mundial. Mas que momento, né? Só a criança ali, os dois mais espontâneos, Márcio Canuto e a criança. E aí tem um mérito também do editor chamado Maurício Rebouças. Porque eu estava no plantão, ele decupou direitinho a fita. Porque nem eu tinha percebido isso, com a grandeza que era. E ele colocou que não tinha muito a ver com a matéria, não, mas ele achou tão fantástico que botou na matéria. E o editor geral, que estava cuidando do SP, não toquei, deixa passar aqui. Normalmente deixaria, porque tem aquela chora conservadora, né? É. Aí quando saiu, explodiu, né? Explodiu. Foi incrível. Depois eu tive que descobrir a casa dele no Ipiranga para ir entrevistá-lo. Ele quase cego, o cinegrafista. É história pra caramba. Tem uma também aqui, boa. O dia que você fritou um ovo na Fórmula 1. Rapaz, é interessante, porque são coisas que me recordam, que eu nem estava lembrado, né? Porque a temperatura é tão grande, eu vi aquela névoa subindo da temperatura, né? Se o Márcio Torres, que é um cinegrafista maravilhoso, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fritar um ovo aqui. Bom, eu disse, rapaz, isso dá, vou botar aqui. Aí estava 60 graus no chão, é um negócio meio-dia. Aí eu botei o ovo, não só fritei, como botei no pão e comi, né? Aí, fritar o ovo já é uma coisa, eu botei e comi. Ponto. Aí, isso foi no dia que o Faustão estava estreando na Globo. Nesse dia, foi a última corrida de Jacarepaguá. Entendeu? Onde eu entendi que o melhor lugar de você ver a corrida mesmo é em casa na televisão. Porque é o seguinte, hoje não, hoje já tem narração, o cara já disse que está na frente, quem não está naquela época não tinha. Então, quando começou a corrida, eu não sabia quem estava na frente, quem estava atrás, nem nada. Tchum, tchum, tchum. Aí eu procurei os jornalistas para ver como é que eles trabalhavam, jornalistas internacionais. Tava todo mundo na sala de imprensa. Porque tem televisão, você vê se o cara capotou, não capotou, que passou, fez ultrapassagem, que não era exatamente naquele ângulo de visão dele, né? Então, foi uma lição que você teve. E antes teve uma corrida de kart, que também é uma coisa que marcou muito, e essas coisas vão me lembrando, né? A corrida de kart com o garoto. Primeiro, seguinte, eu cheguei lá, era fazer o pré-hora. Pré-hora, e o grande atração da pré-hora era um show da Xuxa, no auge, né? Aí a Xuxa vai... Quando eu cheguei lá, a Xuxa já tinha acabado. Rapaz, eu digo agora, eu vou falar com ela. Aí falei ela e a Marlene, que era quem coordenava a história. Se acontecer o seguinte, tô aqui, eu tô querendo mostrar a importância sua para essa garotada que estava aqui. Tem condições de você voltar lá, fazer 5 minutos, só para eu ter esse momento. Aí ficou aquele vai, não vai? Vai! Aí ela topou e a Marlene autorizou a 5 minutos. É um maluco, né? Tá lá a Xuxa, aí eu vou, entrevisto ela e dou-lhe um golpe de judô. Pá! Ela voou. Rapaz, ela voou, eu segurei. Coisa doida, nem eu estava pensando nisso. Você deu um golpe na Xuxa? Assim que ela voou. Ela voou e eu catei ela no ar. Catei no ar, é ótimo. Tá. Aí segurei, ela ficou assim. Aí a Marlene veio pra cima de mim, eu digo, tô lascado. Aí vê só também, a gente fala, mas não vê a sensibilidade das pessoas. A Marlene chegou e disse, ô Márcio, você podia repetir?
Eu pensei que tomar um esporro da porra. Por quê, Marina? Porque ela, quando você deu isso, ela não esperava, ela tem uma cara de pavor. Aí, autorizado foi que eu dei mesmo, ela voou. Aí depois fui ver na decupagem, frame a frame, quadro a quadro, entendeu? Realmente é uma fração de segundo que a Xuxa faz essa expressão de pânico, sabe? Mas não passou aos olhos do negócio. Logo depois, tem a corrida de kart da garotada. Eis que ganha Popó. Não sabia o que era? E vejo um cidadão sem camisa, de chinelo, correndo dentro da pista, para abraçar o menino. Galvão Bueno. Aí você vê assim, pai é pai. O Popó ganhou, ele invadiu aquela coisa, você não acreditava. Sem camisa, aquela bermuda, chinelo, rodando a camisa para comentar o filho que era Popó, que me chamava na época de Amassa Canudo. Amassa Canudo. E você tem uma história boa com o Galvão? Que você já quebrou algumas costelas do Galvão. Como assim, Márcio Canuto? Rapaz, o Galvão, por muitas vezes, foi para Maceió. E eu era que ficava com ele, porque o Galvão é uma figura muito boa, muito generosa, entendeu? Quem o conhece na intimidade sabe disso. Eu gosto muito dele, devo a ele a forma como ele me jogava no ar, já com força forte de exclamação. Isso se eu já estava com toda vontade, imagine com essa corda toda, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Começou o Bem Amigos, né? Na Globo, no Globo Esporte, né? Aí, o que acontece? Ele me chamou, pediu a Maurício me liberar segunda-feira para eu fazer rua. Essa história de... Gente, coisas curiosas e comentários do pessoal sobre a rodada, né? E eu vou abraçar o Galvão, e o Galvão corre. A primeira vez. A segunda, o Galvão corre. A terceira, ele corre. Galvão, precisa esclarecer a situação. Isso tudo ao vivo, né? Esclarecer a situação. Toda vez que eu vou lhe abraçar, você corre. O pessoal pode imaginar que você é um cara mal educado. Não, é porque ninguém nunca levou um abraço, eu quebrasse 3 costelas. Aí ele confirmou, eu quebrei 3 costelas flutuantes do abraço que eu dei. Então hoje eu faço muito mais pressão do que propriamente aperto, tá entendendo? Por uma questão de prudência, né? Mas é um clássico. Copa do Mundo. Você que está assistindo a gente aqui sabe. Seleção brasileira. Galvão Bueno narrando o gol de Ronaldinho. E no intervalo tem Olodum e Márcio Canuto. Cadê você, Márcio Canuto? Tomei jaqueta, tomei dentada. Tem uma vez tomei uma dentada, é outro meme. O cara veio pro trás da dentada, logo depois daquela show do Soares, que eu jogando pelo Uruguai. E o Olodum me traz também outra lembrança, Gabs. A Globo colocou para fazer uma nova linguagem sobre o voleibol de praia. O voleibol de praia é legal, mas para televisão ele é horroroso. Horroroso por quê? Normalmente o cara levanta, o cara corta. Ponto. É uma coisa curtinha. Ou então se o cara faz, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para cá, resultado. Você não tem como botar no ar. Um lance de 45 segundos de voleibol de praia, a não ser que seja uma coisa fantástica, maravilhosa. Né? Então mudou para fazer isso. E eu chego em Salvador. Salvador, eu e Márcio Torres, meu parceiro. O que acontece? Aí eu vou... Vamos fazer o quê? Fazer diferente. Porque a gente fazia o seguinte. Como é que a gente criou? A gente fazia um pouco da história da cidade, as coisas da cidade, fazíamos um pouco de voleibol, como fosse um recheio, e fazia um desfecho chamando para a próxima etapa, como fosse uma novela. Uhum. Aqui, terminou o voleibol de praia em Vitória, vamos agora para domingo, estaremos em tal lugar. Aí eu vinha, ou de Pão de Arara, no carro, uma vez em Aracaju, era tão perto de Marcelo, eu dizia, é tão perto que eu vou a nado, aí me lancei de um mar, aí fazia aquela sequência. Abria o material lá em Maceió, eu chegando, nadando, essas coisas assim de televisão. Mas bom, e a gente então, pô, Marcelo, quer fazer uma coisa realmente diferente aqui em Salvador? Salvador tem tudo, mas vamos... Aí ele falou, porra, se a gente chamasse o Olodum, digo, rapaz, o Olodum topava. Aí fomos falar com a produtora do Olodum. A Olodum topou. Isso foi antes de Mike Jackson, viu? É? Antes de Mike Jackson. E, resultado, a gente conseguiu, ela conversou com a gente e convenceu o pessoal que tocou até 4 horas da manhã para se acordar. Sabe como é artista, né? Acordar às 10 horas para 11 horas, a gente está com o Olodum no Pelourinho. Agora, isso sem
autorização policial, sem nada, a gente botou e a gente fez uma festa no Pelourinho, Colobu, olhando e com pena da cara do vocalista, que era o Germano, que chegou com o olho desse tamanho, assim, todo roxo, porque não tinha dormido nada, né? Pois, e a gente fez isso, foi sensacional. Coisas marcantes. Outra vez, no voleibol de praia, essa história é interessante. Claro, conta. História interessante, eu estava o seguinte, eu fui para São Luís, então, um marco do Maranhão é um reggae e é o Meu Boi, né? Aí tem um estagiário, vê como é que é a vida, os pinotes que a vida dá. Aí tem um estagiário que acertou o cara do Bumba Meu Boi pra eu fazer isso. E era 4 horas, aquela hora já agoniada, porque a luz do Nordeste foi muito cedo, né? E a gente tem que filmar isso. Aí ele vai chamar o cara, aí volta assim, Canuto, vai ter matéria não. Eu digo, como, pô, não vai ter matéria? Ele disse, morreu o pai do cara. Morreu o pai, o cara que foi o dono do Bumba Meu Boi. Rapaz, eu digo, tem outro Bumba Meu Boi? Não tem. Então, aquela história, você bate o desespero, não é? É o desespero. Tem uma coisa para apresentar, porra, eu tenho que mostrar isso, né? Aí eu fui lá, daqui a pouco, meia hora, eu volto com o cara pintado, com o pandeiro, e o pessoal vestido para fazer o Bumba Meu Boi. Aí, esse estagiário é o Cláudio Marques, que hoje foi diretor do jornal hoje, e hoje é o diretor dos entretenimentos com entrevista da Rede Globo. Cláudio Marques, figura maravilhosa, maravilhosa. Ele não acreditou. Eu disse, mas como é que você conseguiu isso, pô? Morreu o pai do cara. Eu disse, meu amigo, eu mostrei a ele que ele tinha uma tradição a defender, que o pai dele ficaria muito orgulhoso se ele mantivesse viva essa chama do folclore. E aqui está ele, aí tocamos, gravamos. A vida é feita de desafio dos improvisos que a vida lhe impõe e você tem que dar solução, né? E foi na lábia, né? Foi. Vamos falar, a gente falou muito aqui, Fiscal do Povo, as suas histórias maravilhosas aqui, todos esses memes, é o Caps Lock humano, realmente. Vocês vão deixando o like, participando, comentando aqui embaixo e também, ó, Chico Rei, hein? Chico Rei, só digo isso, 10%. Só digo isso, o pessoal pode ir lá comprar. Mas vamos falar sobre a sua saída da Globo, porque a sua saída da Globo é um momento, assim, que não é fácil, né? Você tá anos e anos numa emissora. Como que foi a sua saída? E se você acha que a Globo realmente valorizou na sua saída ou fez tudo por você? Rapaz, eu sou muito grato à Rede Globo. A Rede Globo foi sempre muito boa comigo. Se procurar um cara que quer criticar, eu não tenho o que falar. O que aconteceu foi o seguinte, veja só, eu estou com 73 anos na época, e estou falando sobre renovação de contrato. A Globo me ofereceu aos 73 anos, 2 anos de contrato a mais, entendeu? Mas aí que acontece o seguinte, estou eu conversando, discutindo a renovação. Quando eu falei, aí alguma coisa, eu senti que a coisa também ia mudar. Mudar e você tem que se adaptar ao novo modelo de negócio, né? Aí ela falou assim, ué, a Globo não vai ter mais PJ, eu era PJ, né? E você vai... Aí eu senti logo que meu salário ia cair muito e meu também, em compensação, a Globo ia me exigir muito menos. Porque, veja só, eu acho que sou meio recordista de um bocado de coisa. Uma delas é a seguinte, você conhece algum repórter do dia a dia, de rua, com 60 anos? Eu fui até 73, nego. Até 73 anos com o mesmo gás, com o mesmo entusiasmo. Aí me deu aquele negócio, eu digo, Márcio, tem 83 anos, trabalhasse desde menino. Porque não é hora de parar, não. Aí eu falei, Cris, até o seguinte, eu prefiro dar uma parada. Disse, mas nós estamos falando da renovação. Eu disse, estou parando de parar aqui. Ela disse, eu tenho que falar com o pessoal. Eu digo, tem uma coisa. Eu gostaria, tenho 45 anos, eu sou Marco Marcelo, né? Todos os projetos que vocês me entregaram, eu dei conta. A que eu saiba, eu dei conta. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas não sou um Zé Ninguém. Então, eu gostaria que vocês reconhecessem isso. A Globo fez comigo, me deu o direito de fazer a despedida ao vivo, negou para tanta gente, para mim deu o direito de despedida, que eu preferi depois fazer na redação, onde parou a redação da Globo, tantos amigos que eu tinha nesses anos, né? Porque eu não fiz ao vivo, que era uma coisa marcante, porque eu fiquei com medo da minha emoção na hora da despedida, e da emoção do César Tralli, que é meu amigo e irmão, entendeu? A gente era muito ligado. Aí eu estou me despedindo. Como é que é a reação dele também? Podia virar um borocochô danado, né? Aí eu fui na redação, foi maravilhoso. Aí a Globo me deu um love letter, que é um tipo de reconhecimento, que ela costuma dividir em várias prestações, que é para você, não, como PJ, não entre na justiça. Ela me pagou ao vivo, pagou cash.
entendeu? O que é dinheiro gerando dinheiro, né? E me deu 2 anos de plano de saúde para minha família todinha. Eu posso falar de um negócio desse? E há bem pouco tempo, veja só o que aconteceu comigo na Globo depois, né? Porque eu dei muita sorte. Eu não digo que dei sorte, eu fui abençoado. 20 dias depois que eu deixei a Globo, eu estava fazendo propaganda do McDonald's Nacional, né? E logo depois, eu fui garoto propaganda da Globo, fazendo a campanha do BBB 20 e a campanha do Globo Play, né? E veja como é que é fantástico, como é que eu devo ter deixado uma boa marca. Há 2 ou 3 anos, a Globo me chamou para eu fazer o carnaval na arquibancada, entendeu? Eu não fui, para mim era uma coisa de muita honra, é que eu tinha acertado com a Record para fazer o futebol. Já estava assinado o contrato com a Record, não podia negócio. Então, você vê que eu fui muito feliz. Eu ainda hoje tenho grandes amigos. Eu nunca mais voltei à Globo, porque quando eu vou atrapalho o serviço, tá entendendo? Então, para tudo. De vez em quando tem uma confraternização que a pessoa me chama, eu vou com maior vontade, eu vou rever tantos episódios da minha vida. Fui feliz também na Record. Na Record passei há 3 anos, no segundo ano eu fui homenageado 2 vezes. Logo no 2 períodos, foi homenageado 2 vezes pelo pessoal. Tem placa lá, Canuto, a nossa paixão em campo, entendeu? Umas coisas assim, quer dizer, eu acho que fiz... Porque uma coisa também, eu acho que isso aqui é a recompensa por você sempre desejar o bem. Eu sempre fui torcedor de que o cara desse certo. Se eu chego lá, eu não trato como concorrente. Eu trato como um colega de trabalho. Tem um momento assim... tudo isso vai me acontecer na cabeça agora. O momento que eu vivi com o Brito Júnior, espetacular. A gente chamava Desafio do SP, que era o pessoal, a gente cuidava de uma comunidade e ele cuidava de outra, e a gente fazia que ele terminava, que ele fazia o serviço. A gente fazia aquilo sem pontos, sem nada. A integração era tão grande que quando eu terminava, ele sabia que era um ponto, ele entrava de lá. Quer dizer, é uma coisa de improviso, como se fosse tudo escrito. Sensacional. São histórias, são façanhas que até eu me lembro aqui agora conversando com você, que eu nem estava lembrado. E você tem muitos amigos, você falou do César Tralli também, que estava ali muito junto. Agora ele foi promovido para o Jornal Nacional. Você acha que a promoção é mais do que merecida? Eu acho que é. César é o seguinte, César é um cara extremamente dedicado, é um profissional corretíssimo. Poucas pessoas sabem o que um âncora faz hoje em dia. Antigamente o cara lia a notícia. Hoje o cara participa do jornal, participa da notícia. E César Tralli, mesmo assim, é um apurador de informação. Ele está na redação, então ele chega, vamos dizer, o momento atual do César. César chega às 7h30, faz o jornal hoje até às 2h30, 3 horas, leva a marmita dele, come, já desce para fazer o Globo News. César é pai de uma menina recente, né? Quer dizer, o César Tralli de manhã, tarde e comendo da noite. Quando ele chega às 9 horas em casa, a menina provavelmente já deve estar dormindo, né? Quer dizer, há um sacrifício pessoal pela luta profissional, porque a gente também tem uma responsabilidade muito grande a cumprir. Meu grande desejo é isso. O medo que eu tenho é não corresponder à expectativa das pessoas. Eu posso até não corresponder, mas eu tenho que ter comigo a certeza de que eu fiz tudo o que era possível para corresponder, entendeu? Com a informação, eu nunca derrubei pauta, entendeu? A pauta é ruim, mas aí tem uma história do Tonico Ferreira sensacional, que diz assim, se a pauta é ruim, se você derrubar, aquela pauta foi estudada, discutida em reunião o tempo todo. Se arranjarem uma de última hora, é pior ainda, né? Então vamos resolver o problema. Então tudo são lições que você faz no dia a dia. Você fez várias coisas durante anos e anos. Faltou alguma coisa, algum projeto que você queria muito ter feito na Globo? Eu pensei um período que eu podia ser apresentador de auditório, animador de auditório. Seria bom, hein? E eu tive uma chance e que não se consolidou. Porque quando a Marlene Matos era diretora superintendente artística da Bandeirante, ela ligou para mim. Canuto, é o seguinte, eu tenho visto você. Aí eu acho que ela se lembrou da história da Xuxa. Tudo. Eu estou interessado em você, para você substituir o Bolinha. Você ter esse jeito espontâneo, tal, essa anarquia natural, tal. Aí eu digo, você topa falar? Eu digo, tem um contrato com a Globo. Não, vamos até. Rapaz, aí vê como era que era isso. Não, a gente poderia começar a falar com 120 mil por mês. E o meu amigo... Porra, era muitas vezes mais do que eu ganhava. Eu disse, não, vamos conversar sobre isso, né? Porque eu também tinha o contrato em vigor. Não podia também ser um cabo safado. Aí, 15 dias depois,
ela ligou e disse: olha, Márcio, o meu projeto não deu certo aqui, eu estou saindo da Bandeirantes, mas eu estou lhe dando um retorno da situação. Isso era para mim espetacular. Há bem pouco eu gravei um podcast com o Galvão, aí o Galvão disse: se a pessoa, Márcio, tem um programa de auditório, eu e você, ele foi tão generoso que ele disse: eu, e você também participou? Não, ele disse, um programa nós dois, eu e você, tá? Quer dizer, ficou no ar, isso... Hoje não tem mais condições. Tive até uma proposta, não para fazer, não sei se era para fazer auditório, da Rede TV, que queria que eu fizesse um programa diário. Diário não quero dia de um. E semanal, também não quero não. Porque é o seguinte, televisão hoje, televisão não, a vida toda sempre foi. Você termina um programa, você está preocupado com o outro, e o povo preocupado com o Ibope, quando isso é uma loucura, viu? Uma pressão. E eu, aos 79 anos de idade, pertinho de 80, com minha filha especial vindo morar comigo e minha mulher se recuperando do segundo câncer, eu estou muito envolvido na assistência para esse pessoal, entendeu? Então, não quero agradecer demais ao pessoal da Rede TV. Tive também uma sondagem do SBT, também nada. Agora, eu faço o quê? Eu faço comercial, porque eu adoro. Ah, é bom, né? E ainda pinga, né? Pinga. E outra coisa, é um ensinamento, rapaz. É um ensinamento. Você trabalhar com diretor, com assistente de produção, com o cara de fotografia, tudo, e tem que ficar perfeito. É meu perfil, entendeu? Eu adoro essas novidades. 80 anos de muita história. Eu acho, Márcio, sinceramente, acho que todo mundo aqui, o público do Eles que Lutam, que adora entretenimento, você era o entretenimento com a informação no jornalismo. Ainda é, porque o seu legado é gigante. Eu acho que você nem sabe o tamanho que você tem e a revolução que você trouxe para a comunicação. Então a gente torce para que tenham mais Márcios Canutos surgindo por aí, porque realmente você é uma lenda viva da televisão. Obrigado, pai. Você é muito generoso, sem brincadeira. Não, mas é de coração. É de coração. Obrigado, você filho. é um gênio da comunicação. Gostou de estar aqui no Eles que Lutam? O que você achou? Você achou? Cachorro, o que é, rapaz? Eu adorei. Adorei. Inclusive, despertou espíritos que estavam adormecidos da minha alma, entendeu? Coisas que eu não tinha falado, porque não me lembrava, e que você futucou, é ótimo. Futucou e deu certo. Muito obrigado. Isso. Como que o pessoal faz pra seguir o Canutão nas redes sociais? Rapaz... Márcio Canuto. Eu preciso até dar um certo aquecimento, porque eu tenho 82 mil seguidores. Só isso? E não trato isso. Não, porque eu não trato bem disso. Vou pedir até ajuda ao Pedro, que é meu empresário, e meu filho, para ele me dar uma força, porque realmente o pessoal cobra isso. E eu sou meio ausente disso. Eu sou, na verdade, um semi-analfabeto cibernético. Estou precisando de um cara que, com boa vontade, me ensine, porque até agora ninguém vai poder viver sem entender de inteligência artificial, sem estudar. Eu não sei fazer Instagram direito, pois é. Eu sou analfabeto mesmo. Tem muito influenciador aí, cara que não tem nenhum conteúdo, que tem mais de 1 milhão, 5 milhões, né, João, de seguidores. Márcio Canuto merece 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores pra muito mais. É o fiscal do povo. Muito obrigado. Obrigado, viu, Marcião? Volte mais vezes. Sai daqui feliz. Foi arretado. Foi arretado demais. Gente, um beijo de gratidão. Para seguir Márcio Canuto, você entrar nas redes sociais, só colocar Márcio Canuto, só tem ele, porque é o oficial real. Para seguir o meu pessoal, @BLZGabs, beleza, Gabs. Para seguir o Eles que Lutem, @elesquelutem.pod. Tem o código aqui da Chico Rei, já falei pra vocês, não vou encher mais saco, deixa o like, curta, comenta e compartilha. É isso, Márcio. Lembrando que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Tchau!